plaqueta de barro, que era o símbolo. O dono da casa partia aquela plaqueta em duas, você ia para o seu destino, para outro lugar, com a metade da plaqueta. E quando um dia você tornasse aquela casa, você vinha com aquele outro pedaço. E o pedaço que você trouxe se encaixava naquele pedaço do dono da casa. Então, o símbolo é exatamente isso. É um encaixe. É o reencontro de duas peças que transmitem um outro sentido. A arte é isso. Por isso é que nós precisamos de arte, queiramos ou não, saibamos ou não. A arte é uma necessidade vital. Não há cultura sem arte, não há cultura sem poesia. Por quê? Os artistas dizem o indizível, aquilo que o indivíduo médio não consegue elaborar. O Jerônimo falou uma coisa aqui muito ousada e interessante. E eu vou retomar para até tirar um pouco um certo preconceito que se tem em relação a pessoas que gostam mais ou menos ou até não gostam de poesia. Na verdade, existem três reações diante da poesia. Há pessoas que, por natureza, por configuração cerebral, inclusive, têm uma facilidade verbal. São repentistas, são oradores, têm uma habilidade de construir retoricamente imagens, pensamentos, habilidades muito específicas, nasceram com isso. São poetas espontâneos. Há outros que podem ser cultivados. Tem esse sentimento. Eu acho que esse trabalho que se faz aqui é muito nesse sentido, de cultivar nas pessoas em geral essas habilidades. Mas há também algumas pessoas que não têm habilidade, não têm sensibilidade para a poesia. A gente tem que admitir isso. Para que essas pessoas não tenham também tanta culpa. E para dar um exemplo, para destraumatizar essas pessoas, durante muito tempo eu fiquei muito intrigado com uma coisa que João Cabral de Melo Neto dizia. Eu vi dizer isso em palestras, pessoalmente, em conversa, ele repetia isso sempre. Para ele, música era uma sucessão de ruídos sem sentido. Ele não gostava de música, não fazia questões de música, a música era um negócio esquisito. Eu ficava chocado com aquilo. Não, o João está fazendo folclore, não é possível que não goste de música. Até que um dia eu li um livro, que eu sugiro que vocês leiam, que é muito pedagógico, divertido, instrutivo, chamado Alucinações Musicais, de um cientista americano chamado Oliver Sacks. E ele diz a mesma coisa sobre música. Que certas pessoas têm esse dom natural, mas até algumas coisas estranhas. Ele cita o caso de um cidadão que tinha uma relação com música assim meio distante, gostava, etc. Mas não era nada... Tinha uma fantasia de um dia, talvez tocar piano, mas... E esse cidadão um dia estava telefonando, uma cabine telefônica, conversando com alguém, e de repente começou uma chuva, uma tempestade, e raios, e caiu um raio perto dele. Ele foi jogado assim para longe, escapou, não morreu, mas daí a dias ele começou a ouvir na cabeça dele música persecutoriamente, e uma necessidade de tocar piano. Ele comprou o piano, começou a estudar piano, virou concertista. Então o Oliver Sacks estuda certas composições, estruturas do nosso cérebro, que facilitam, que podem ser ampliadas. A música, a poesia, tudo isso passa por aí. E eu sempre digo que há uma questão de cidadania estética.
entrou na moda falar de cidadania. Não se nem falam mais, né? Falava um pouco minguada. Falava-se muito de cidadania 10 anos atrás. Existe uma coisa chamada cidadania estética, que é o direito que todo mundo tem. A arte, ou imaginário, ou indizível. Pois bem, há poucos dias atrás, eu falei do Irã, eu li uma notícia que houve uma passeata no Irã e o repórter do jornal inglês The Independent, dentro da passeata, notou que um estudante ao lado dele estava cantando uma música. Ele ficou interessado e acompanhou aquele rapaz e perguntou: o que você está cantando? O que você está dizendo? Ele disse: eu estou cantando os versos de Sohrab Saferi, que é um poeta moderno iraniano. Ele falou assim: mas o que dizem esses versos? Como é que é isso? O iraniano, então, traduziu para ele. Os versos diziam: devemos seguir sob a chuva, devemos lavar nossos olhos, devemos ver o mundo de um jeito diferente. Não tem nada demais nessa frase, são palavras comuns, que ele ordenou, colocou uma certa repetição. Isso, no entanto, no contexto, com a música, na passeata, tinha um significado muito especial, além de reafirmar a ligação dos iranianos com a poesia. Eu até me interessei em saber quem era esse poeta iraniano, fui no Google, procurei, localizei vários poemas dele, descobri que eu tinha uma antologia de poesia persa em casa, traduzi um poema desse iraniano, não do farsi, que é a língua que se fala lá, mas do francês, e coloquei até no site que eu tenho a tradução desse poeta, que é um poeta que ajudou a transição para a modernidade da poesia no Irã. E a propósito disso, envolvido com aquela coisa do Irã, eu tinha estado no Irã, eu tinha escrito sobre o Irã, e o Irã acontecendo dessa maneira, eu achei que a poesia tinha que ter alguma, da minha parte, alguma participação, alguma reação em relação a isso. Mesmo porque toda a minha trajetória, dentro da poesia brasileira, tem sido uma trajetória também de participação direta nas coisas que estão acontecendo. Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da discussão formal, estética, em relação à poesia. Então eu fiz um poema sobre essa coisa que está acontecendo no Irã. Porque houve uma notícia que foi divulgada que dizia o seguinte: que proibidos de irem às passeatas, acuados pela polícia, os iranianos resolveram que de noite eles iriam para os terraços das suas casas e começariam a gritar pela liberdade. Isso é poesia pura, né? Isso é poesia pura. Você entende dado de dizer, você vai dizer o indizível dentro da noite, sobre os telhados do seu país, sobre os telhados da história. Então eu fiz um poema curto que dizia o seguinte: sobre os telhados da noite, no Irã, ecoa a voz agônica dos que querem se expressar. Não é a ladainha dos muezins e suas preces monótonas, conformadas. É o canto verde, rasgando